não deu gole. 11 horas, 10 minutinhos, programa tá na pauta ao vivo aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você, obrigada pela companhia. Falamos para a Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa, RS Garante. Ronaldo Velho Bueno, ele que é jornalista de formação, também tem uma especialização, um mestrado em letras e cultura. E nós estamos mais uma segunda-feira juntos para conversar sobre assuntos a mil, afins, por aí, né? Ronaldo, bom dia, tudo bem? Maravilha, bom dia Beverly, bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a semana aqui contigo, aqui com os ouvintes. Eu sabe que eu provoquei o Ronaldo hoje, né? Porque como o Ronaldo tem essa especialização em letras e cultura, né? A questão da cultura ali é muito cara, a gente sabe disso. Eu sei que o Ronaldo, essa semana passada, melhor dizendo, circulou aí numa atividade do Instituto de Leitura Quindim também, com literatura. Volta e meia a gente traz alguns temas aqui que evocam esse conhecimento que ele tem. E eu estava lembrando, Ronaldo, que agora com os primeiros dias de frio, final de semana, não me recordo se era sábado, se era domingo, acho que foi domingo de manhã, bem cedinho, tinha umas chaminés acesas, né, ligadas. Gente, olha, o pessoal começou a turma do fogão a lenha. Começou, Já, né? Para poder desentupir os canos. Não estava tão frio assim para mim, né? Até achei pouco inusitado, Ronaldo, que as pessoas, enfim, já usassem o fogão. Mas existe uma memória. É quase que uma saudade que a gente sente. Eu sinto saudade, eu não tenho. Minha filha me perguntou, nossa, será que dá para cozinhar num fogão a lenha? Eu fiquei pensando, olha, até dá para cozinhar, mas a minha história, a história da minha família, que em um momento teve um fogão a lenha, não era de cozinhar, era de esquentar as águas em cima. O máximo que a gente fazia era um pinhão ali na chapa, né? Mas colocar, realmente fazer uma comida, um feijão, apurar ali o caldo, né? Mas cozinhar, não. Mas eu sei que os antigos cozinhavam, literalmente, até porque não tinha opção, né? É, Não exatamente, tinha se opção, utilizava né? para cozinhar. Da minha família também, assim, o fogão a lenha existia na minha avó, né? Nos meus pais já não existiu esse costume do fogão a lenha. Mas sabe que ele dá um cheiro muito específico. Não sei se você que está nos ouvindo sente isso também, ou se é maluquice minha. Mas quando você vai para a janela no inverno, você não sente, Beverly, aquele cheiro de inverno? E o cheiro de inverno aqui na região, ele tem uma questão muito específica que também é o cheirinho do fogão a lenha, né? Eu tenho essa percepção, assim, no centro, nos bairros ao redor, aqui em Caxias, a gente sente, né, esse cheirinho de inverno que tem também aquela pitada do fogão a lenha. É um costume aqui da nossa região, e como você colocou, e quando trouxe essa provocação aqui de a gente falar de gastronomia, de comida, né, é uma forma deliciosa de a gente iniciar a semana, né? Acho que melhor do que começar a semana falando de comida é começar a semana comendo bem, né? Acho que esse é um ponto aí que a gente concorda. E comida, gastronomia carrega muitos e muitos traços da cultura de um lugar, né? Tem até um ditado, não vou recordar agora de cabeça, mas que a comida de um lugar é a história contada pela boca. É uma coisa mais ou menos assim. Ou a história que se come. Eu não lembro agora o ditado, tá? E talvez depois eu pesquise aqui no intervalo para trazer ele de uma forma mais fiel e correta para o Eu não ouvinte. lembro como é Mas que a é esse ditado. mensagem é mais ou menos essa, né? E acho que quando a gente viaja, isso fica muito evidente. Eu gosto muito de conhecer lugares novos, de viajar. A gente tem um país imenso com dezenas, centenas de culturas regionais, né? Porque se a gente pensar, cada estado do Brasil, o Brasil já tem 26 estados do Distrito Federal, mas cada estado tem as micro-regiões, né? A gente pode considerar que aqui no Rio Grande do Sul, para ficar um exemplo muito fácil, a nossa cultura da serra é diferente da cultura da fronteira, da campanha, do pampa, é diferente da cultura da região metropolitana,
de Porto Alegre, e a cultura se reflete no modo de ser, no modo de agir, no modo de comer, no modo de falar, no modo de se vestir. Então, todos esses aspectos compõem os elementos culturais de um povo. Então, a gente, embora no Rio Grande do Sul existam traços que são semelhantes e que nos trazem uma certa unidade, uma certa identidade, existem também os traços diferenciadores, né? É diferente o costume aqui de Caxias para os costumes de Pelotas, na vestimenta, na comida, na forma de ser, na forma de falar. Eu lembro que quando eu visitei Pelotas pela primeira vez, uma coisa que me chamou muito a atenção é que a resposta do obrigado é merece. Olha, Você fala, obrigado. obrigado, a pessoa responde, merece. Que A primeira vez que eu vi isso, eu loucura. achei Inusitado, aquele né? inusitado. A gente acha até engraçado pela diferença, né? Aqui a gente tem o costume de dizer o de nada, né? Como resposta É. ao obrigado. E se alguém está nos ouvindo e é de Pelotas, é daquela região, pode atestar isso, né? Da resposta como merece. Então, o nosso jeito de falar demonstra a cultura de um lugar, o nosso jeito de ser, de se vestir e de comer. Né? A comida Uhum. faz parte da cultura de um povo, da cultura de um local. De certa, de todo modo, né, quando a gente viaja, é muito interessante conhecer o lugar pela comida. Uhum. Eu tento fazer isso. Quando a gente vai num lugar, tem alguns pontos assim que eu gosto de visitar, Beverly. Eu gosto de conhecer praças, assim, caminhar nas praças, nas ruas, os museus que contam a história de uma determinada forma. Adoro também. Gosto de visitar a igreja, tem toda a questão da religiosidade, da arte sacra, que também contam a história dos lugares e a comida. Isso é inegável. Recentemente, eu fui para São Paulo, eu nunca tinha estado, assim, circulado pela cidade de São Paulo. Eu utilizava mais o aeroporto, né? Quando a gente vai para qualquer lugar no Brasil, basicamente se passa por São Paulo. E eu nunca tinha parado, assim, descido, conhecido os pontos turísticos, os pontos famosos ali daquela que é a maior cidade do Brasil. Ah, e uma das coisas que eu fiz é aquele programa clássico do turista, né? Vai no mercado público e come aquele infame sanduíche com 1 quilo de mortadela, né? É delicioso, é muito bom aquele sanduíche, provei. Eu dividi ao meio, porque eu não ia aguentar comer toda aquela mortadela, porque é um sanduíche que vem assim, você imagina, 300, 400 gramas de mortadela no meio de 2 fatias de pão. Realmente fica um negócio picante. Mas aquilo faz parte da identidade do lugar. É um negócio que a gente sabe de cabeça, a gente consegue visualizar mentalmente a imagem do que é aquele sanduíche, porque ele se mesclou com a história da cidade de São Paulo. Um amigo meu viu que eu estava em São Paulo, e ele é de lá, e ele comentou: Ronaldo, vai no bar do Estadão e come o sanduíche de pernil. Uma outra questão cultural bem específica lá da cidade, lá do centro histórico de São Paulo, que é um bar que fica nas proximidades da antiga sede do Estadão, o estado de São Paulo, e eles têm um sanduíche muito famoso, que é um cacetinho, né? Um pão d'água, um pão de sal, um pão francês cortado ao meio, com um pernil de porco muito suculento, assim, um sanduíche robusto. Até postei foto, quem me segue aí nas redes viu aquele sanduíche e realmente estava muito bom. Então, quando a gente vai nos lugares, uma ótima forma de conhecer os costumes é ir nos lugares onde as pessoas do local comem. Né? Nos Sim. restaurantes, nos barzinhos, na comida de rua também. E isso em todos os lugares, né? Tem tanta coisa que você falou que eu te pararia a cada duas palavras que tu deu, porque assim, me lembrei de várias coisas assim que a gente vai tendo na história da gente, que vai fazendo sentido com aquilo que a gente sempre ouvia de outras pessoas também, que em algum momento a gente vive a experiência, né? Uma delas teve a ver com essa questão dos pratos típicos de cada lugar, que muitas vezes vira não só um cartão postal,
que o novo cartão postal é a foto no Instagram, né? É um cartão Exatamente, é postal. um cartão Você postal. prova que esteve lá porque você degustou, Postou. provou. Exatamente, é isso aí. Então, é um jeito, né, novo. Veja como se atualiza culturalmente. Quando a gente viajava, a gente fazia isso, né? Mandava um cartão postal, a gente posta no Instagram para provar. Literalmente provar que esteve. E depois também para provar o gosto daquilo que, né? E os lugares, por exemplo, pastel de rodoviária. É quase que, Nossa. independente de onde você for no mundo, a ideia do inconsciente coletivo é de que é um determinado tipo de pastel, normalmente mais gorduroso, feito muitas vezes na mesma gordura e que tem aquele gostinho que todo mundo ama, porque parece que quanto mais gordura, mais, né, gordura saturada, melhor fica, né? A gente come pensando, nossa, meus veios estão se entupindo, mas ele tem um gosto diferente que é típico daquilo, né? Sim, Pastel de sem dúvida. rodoviária. Que mais que você falou ali que eu me lembrei? Conhecer os lugares a partir dos museus. Gente, tem museu em tudo que é lugar. Ronaldo, esses dias eu fui para, como é que é o nome? Picada Café. Aí eu fui dar um rolezinho de final de semana, bate e volta de uma tarde. Fui em Picada Café, não tinha nada. Peguei um dia que não tinha nada, estava chovendo, chuviscando. E aí eu parei num parque que tem ali. E entrei um minutinho, assim, não, bonito, flores, coisa e tal. Aquele olhar, mas não tem nada acontecendo, não tinha um evento acontecendo ali que Aham. corroboraria aquele cenário, porque o cenário era bonito. Mas o cenário por si só. E não é que eu encontrei o Museu do Açougue ali? É sensacional, A sensacional. céu aberto ou dentro Dentro de de um, um de um edifício? espaço, Aham. de uma construção lá, que era um complexo da família Kuhn, se eu não me engano. Acho que o parque também é alguma coisa Kuhn. Não recordo o nome, me perdoe, não vou lembrar. Mas, assim, dentro daquele complexo se tornou um parque, mas na verdade aquilo era um frigorífico. E aí lá tinha o Uhum. museu do açougue. É meio sinistro, né? Porque tem os fios, os ganchos pendurados, assim, umas balanças, umas coisas meio sinistras. Mas tu aprende, tu vê, enfim, e lá tinha a cuca, tinha o grosso, tinha as coisas interessantes. Ou seja, quando a gente olha para a cultura, tem que ter um museu que resguarde, que seja uma espécie de guardião dessa cultura, mas a cultura se perpassa no jeito de ser daquelas pessoas. Que é móvel, né, com o Isso. tempo, que se E se transforma, adapta, né? vai se adaptando ao local, às mudanças tecnológicas, às mudanças de geração. E já que nós estamos falando especificamente de comida, de gastronomia, eu também queria lançar um desafio para o ouvinte, porque nós temos aqui uma gastronomia muito rica. Variada, é verdade. Rica, variada e de abundância. E se tem uma coisa muito boa na nossa gastronomia, Beverly, é a fartura, né? Eu adoro isso. Você vai naquela festa de interior, assim, na festa de igreja, é sempre comida que não acaba mais, né? Eu Uhum. adoro isso, né? Também É, gosto. é, é uma Por quê? marca Porque nossa. tá no nosso DNA, Tá no né? nosso Quando a DNA. gente recebe um prato gourmet, a gente fica até triste, né? A gente olha, é bonito, mas dá uma tristeza, né? Não dá, Pra mim, dá né? uma Tem tristeza. me perdoem os chefes contemporâneos, Aham. mas quando você vê aquele prato bonito, Enorme, com uma o coisinha prato é dentro. enorme, mas aí tem uma comidinha dentro, com um molhinho, que certamente tem Aham. muita técnica ali naquela comida, não E estou que dizendo que talvez não vá nos tem. satisfazer. Muito possivelmente vai nos Possivelmente satisfazer. vai, porque daí tem uma sequência, você não come Isso. aquele prato exclusivamente, tem a entrada, tem o primeiro prato, o Mas dá uma segundo prato, tristeza, né, mas Ronaldo? dá uma Dá tristeza uma porque a gente tristeza. gosta de comida de encher panela. Eu Aham. adoro comida de panelão, sabe? Aham, eu também gosto. Aquele risoto com um pedaço grande de galinha Eu dentro. desapeguei de botar panela na mesa, à mesa, para servir da panela há pouquíssimo tempo. Ah, eu adoro Eu um gosto panelão panela na eu mesa, eu também gosto. gosto. É, e grande e cheia. Assim, Uhum. comida de uma panela só no inverno é muito Que boa. tem a ver com a origem italiana que a gente tem, essa imigração, que é uma família enorme, Exato. né? Se colocava um panelão grande no meio, e as pessoas iam se. A mãe, a nona, a matrona, que servia todo mundo, né? Então, era Acho uma que dos panela só. lugares que eu conheço no Brasil, eu não conheço tantos lugares quanto eu gostaria, né? Obviamente. Mas dos lugares que eu conheço, acho que a única região no Brasil que eu vi fartura, assim como aqui, em termos de alimentação, foi em Minas Gerais, naquela região histórica de Ouro Preto, Mariana, que também, mas não na mesa. Geralmente um mesão onde se serve, um Sim. mesão onde tem as panelas, panelas de ferro, geralmente, e daí tem aquela comida
típica mineira, né? Do arroz, o feijão tropeiro, o frango com quiabo, também em abundância. As farofinhas que As eles gostam farofas muito. também foi um lugar que eu gostei muito, assim, por ter muita comida e Uhum, comida boa, assim, com sim. aquele aspecto de caseira, de comida que a gente Uhum. come em casa nos pais, assim. Isso eu gostei muito de Minas Gerais. Agora, em outras regiões do Brasil, provei coisas muito boas, mas nunca com a fartura que nós temos aqui na região. Isso é impressionante, né? E Uhum. isso faz parte também de uma memória coletiva, né? Quando a gente fala de que os costumes alimentares, eles refletem a história de um local, basta a gente lembrar a história de dificuldade que foi os primeiros anos da imigração aqui na Uhum. Serra Gaúcha. E nós falávamos a respeito dessas dificuldades algumas semanas atrás, né? Você imagina as famílias numerosas, geralmente, dos imigrantes, subindo a serra, vindo para uma região praticamente inóspita e acidentada, né? Aqui a nossa região com terrenos que não eram propícios, bem dizer, para a construção de cidades ou de propriedades rurais, tanto que aqui se proliferou o minifúndio, né? Pela dificuldade de ter uma propriedade rural muito grande. Né? O terreno é Uhum. acidentado, a gente tem as serras, a gente tem ah, pedregulhos que são difíceis de se trabalhar com os equipamentos que se tinha na época, né? Então, as propriedades pequenas e com muita dificuldade nos primeiros anos, né? Então, se tinha aquele medo da miséria, o medo da fome, né? Com muitos anos de dificuldade, inclusive, com pouca comida. Então, no momento em que as famílias começam a se estabilizar no novo país, no seu novo mundo e começa a ter a fartura de comida, ela nunca mais nos abandonou. A ideia da dispensa do pós-guerra também vai faltar, né? Veja todos os momentos nevrálgicos que nós tivemos na história recente, né? A questão da greve dos caminhoneiros, a questão depois da pandemia, a questão, sei lá, das enchentes que romperam conexões, né, com cidades. Eu lembro que uma das primeiras coisas que todo mundo fez, né, foi ir para os mercados e fazer estoque, né? Aquela ideia da guerra, da escassez. Vamos ficar um tempo sem água, sem luz, sem não sei o que lá, sem papel higiênico. Lembra o simbolismo do papel higiênico, da água estocada, enfim, né? Ronaldo, eu queria mencionar antes do intervalo aqui. Hoje nós vamos focar menos nessa questão mais dos porquês, né? Mas tentar entrar nos pratos mesmo, né? Tô explicando isso porque eu estava lembrando que a ideia do fogão a lenha que acabou gerando o final de semana, a gente viu aí algumas chaminés acesas, mas também lembrei de que muitas pessoas, pelo menos na bolha que eu vivo, das redes sociais, postaram fotos de sopa de capelete. Tu foi uma, inclusive, Ah, né? eu postei. Exatamente. Mas Primeira para mim não é sopa do ano. capelete, é A anholine, viu? Inholine. A sopa de Que o Inholine. pessoal, os meus amigos de Bento começaram a me criticar ali no Instagram, falando, não é anholine, é capelete, né? Que tem Sim, essa... a história da bolacha e do biscoito, né? Vamos É, agora, nós vamos ficar o resto do dia discutindo. Ok, eu vou entrar na tua. Para mim também é a Inholine, embora às vezes eu fale capelete porque capelete mais gente compreende, né? isso é verdade. Mais Em pessoas Porto Alegre eles chamam compreendem. capelete, Isso. né? Se a gente falar em Oline aqui para nós, na Serra, em Caxias, todo mundo entende. Agora, se falar, por exemplo, a Inholine, colocar no Instagram, vai ter gente, o que que é a Inholine, né? Se falar capelete, talvez as pessoas entendam, né? Mas ok, é mais uma questão semântica, né? Porque na prática todo mundo sabe. Um faz a sopa, Ronaldo, é impressionante. Você vai lá na gôndola do mercado, some os pacotinhos do Some. Anholine, né? E não é a primeira vez nesses primeiros frios que sumiram os pacotinhos de Anholine. E aí, com essa sumida dos pacotinhos de Anholine, porque a gente fica com vontade, engraçado, né? Um postou, outro disse que fez, outro falou, nossa, que vontade. Você nem tinha pensado nisso. Mas como tá no teu DNA, há uma memória, você sabe o que é, você lembra o sabor, lembra as tuas histórias com a sopa de Anholine, e você fica com vontade de comer também. É impressionante como a questão cultural mexe com as nossas emoções. Óbvio que me deu vontade também de comer o tal do anholine, mesmo que não tivesse frio. Tinha que fazer a sopa
de anholine. E aí eu me dei conta, Ronaldo, que mudou as embalagens. Não é mais 500 gramas. É 400 agora, Eu né? fiquei triste, mas por que mudaram a quantidade? Não mudaram o preço. Mas sempre muda para menos, Para né? menos. Tá, tudo bem. Pode ser que seja justamente por isso, para garantir que o preço Não não suba. suba tanto, né? Que então você fica com aquela ideia que está comprando a mesma quantidade, mas não tá, porque mesmo preço. Também porque as famílias diminuíram, a questão nuclear diminuiu, né? Então talvez 400 gramas atenda super bem uma família com um casal, né? 2 pessoas, né? Enfim, não sei, para não sobrar aquele pouquinho, talvez. Na minha casa é 500 gramas. Se não tem que comprar 2 pacotinhos para fazer 1 A quilo. gente dá um jeito de não sobrar, né? Nossa! Isso, era um dos assuntos. Então, a sopa de anholine é uma memória afetiva que nós temos, né? Difícil que alguém da Serra que não tenha uma história como a sopa de anholine, ou muitas histórias. A polenta mole ou a polenta brustolada. E para fechar, antes do intervalo, eu estive em Porto Alegre, os lugares que se conhecer pela questão da comida, né? E tinha algo que todo mundo dizia que em Porto Alegre tu tinha que conhecer, que é o Tudo Pelo Social. É um restaurante muito popular. É como se fosse o Zanussi aqui em Caxias do Sul. Eu não conheço esse restaurante, O Tudo hein? Pelo Social, É. ele é um restaurante que serve comidas assim, grandes, bastante, coisa e tal. E normalmente é uma laminuta, um bastantão. Eu fui, Ronaldo. Pensa que para destruir aquela laminuta tu tem que ser bom. E eu achava que eu era boa. Eu achava que eu era boa. O prato de batata frita, Ronaldo, é um negócio assim enorme. Enorme. 3, 4 pessoas, não sei se destroem aquele prato de batata frita. O bife até não é tão grande, né? Até se entende os motivos, né? Mas a batata frita é um negócio, tudo pelo social. São lugares típicos de onde a gente visita. E nós certamente temos essas memórias. Sei lá, o pastel de algum lugar, o camarão. Eu falo camarão porque para mim, eu tenho uma história com camarão. O camarão, a lagosta de X lugar lá no norte, no nordeste. Se eu for voltar naqueles lugares e não comer o camarão lá, parece que eu não voltei de novo lá. Não pisei de novo lá, porque são os lugares identificados com o sabor. E na Serra a mesma coisa, é o X, o frango à passarinha, a polenta brustolada, o radite com bacon. Acho que é só aqui que tem radite com bacon, né? Não sei se em outros E lugares não tem. te dá a impressão também sobre esses aspectos culturais, né? O camarão, em algumas regiões do Brasil, principalmente litorâneas, costeiras, é um prato muito popular, Sim, porque sim. é abundante, né? E nós aqui, eu pelo menos tenho essa impressão de que camarão é uma comida de rico, né? Sim, frutos do mar Porque de uma fruto forma do mar, geral. porque é algo caro, tu vai no Aham. mercado, é um preço assim que não dá para comer camarão todo dia, né? E daí você viaja para um lugar que tem essa cultura do camarão, é baratíssimo, né? É algo acessível. Né? É o preço, por exemplo, de um X nosso. É, Mais isso ou aí. menos, né? Isso aí, Embora daí nosso a X gente não chega a tão se barato, impressionar, né? Nosso X não tá mais Não tão barato, mais, não é. tá, não tá mais tão barato assim. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o intervalo. Quem quiser participar, né? Você já tá com essas memórias gastronômicas que tem a ver com a tua cultura para você, né? O que te identifica? Se você fosse, por exemplo, assim, um prato, né? Aqui da Serra, que prato você acha que seria a marca dessa região, da nossa cultura, além, é claro, da sopa de anholine? Pode repetir, tá? Não tem problema em repetir a sopa de anholine. Mas qual seria a marca, né, dessa região pela questão gastronômica, pelos pratos feitos por aqui? Eu faço um intervalo bem rapidinho e, na sequência, a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. Quer conhecer as maiores curiosidades e tradições da nossa região? Então não perca a nossa websérie A Serra é Nosso Lugar. O comunicador Luciano Potter vai nos conduzir por cidades e histórias da Serra Gaúcha, celebrando tudo que torna nossa terra tão especial. Tudo certo para embarcar nessa viagem? Acesse o YouTube da Unimed Serra Gaúcha
E confira um novo episódio a cada sábado. 11h35. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 16 graus. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Sábado, dia 17 de maio, você é nosso convidado para a caminhada e corrida da fé rumo a Caravaggio. A largada do posto Sim da RS 122 às 7 horas da manhã para caminhantes e às 8 horas para os corredores. Este ano também estaremos recebendo doações para uma amiga e Pastoral do Pão. Mais informações pelo Instagram, @Rede Tua Rádio. O patrocínio é de Dom Apio Pizzaria, Colégio La Salle Carmo, Pra Nadar, Sim Rede de Postos, Super Crisan e Nova Aliança. O apoio é do SAMAI, Resgate Sul, Clube de Corredores de Caxias e Editora São Miguel. A realização é da Tua Rádio São Francisco, Prefeitura de Caxias, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Farroupilha. Caminhada e Corrida da Fé, dia 17 de maio. Vem com a gente! Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h38. Bom dia para você. Já voltamos com o Tá na Pauta. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, batendo aquele papo na segunda-feira sobre a cultura versus a gastronomia. Como a gastronomia expressa a nossa cultura, diz quem somos, revela nosso jeito de estar no mundo, né? Nós falamos aqui sobre um jeito, por exemplo, de servir, né, as refeições, panelas à mesa. Eu acho isso aqui uma coisa muito interessante, né? Tem várias famílias que eu conheço. Pode ser, né, Ronaldo, que seja a bolha que eu vivo, mas tem várias famílias que, claro, se vão receber convidados, servem refeições de uma maneira, entre aspas, mais educada, porque eu não acho nada de deseducado servir nas panelas. Eu acho uma coisa que para mim parece intimidade. Eu também tenho coloca essa a panela impressão. na mesa, a gente é muito íntimo de alguém para colocar a panela na mesa, né? Quando vem uma visita que a gente não é tão íntimo, a gente serve na travessa, né? Um prato Isso. bonito, né? Tira aquela louça que foi da avó do armário. Exato. A sopa a gente coloca numa sopeira. Isso, eu tenho umas aí. sopeiras que eu usei umas 3 vezes na vida. Nós temos uma sopeira lá em casa que é só de Réveillon, assim, para botar a lentilha do Réveillon. Sim, vai arrumar aquela mesa bonita Ela pra fazer tem a foto, isso, né? ela tem uma função anual, né? Sim, sim. E tem famílias que eu conheço, assim, de forma um pouco mais intimista, que deixam as panelas no fogão, né, para conservar mais quentinho. E aí as pessoas vão até o fogão, como a estilo Minas, né? Se servem da panela e vêm para a mesa, porque aí a mesa é pequena. Para mim, é símbolo de conforto, uma memória afetiva, é colocar as panelas no centro da mesa,
A gente abre a panela, se serve dali o quanto quer, tapa a panela e come à vontade. Ai, que coisa bonita. Eu Pra mim gosto é assim lindo. também. E é um símbolo de intimidade mesmo, né? Uhum. Você vai na casa de alguém, tem a panela na mesa, Sim. é que você é íntimo já. Sim. A polenta, a minha mãe fazia polenta com o tombo da polenta, né? Então tinha uma travessa, algo assim, ou uma tábua, ou algo de vidro, assim, que era uma travessa grande. Aí ela fazia a polenta mole e fazia, né? Porque hoje a gente faz a polenta pré-cozida. Eu, pelo menos, faço ainda a pré-cozida. E a minha mãe, não, ficava era um tempo, né? Era cozinhando toda a farinha de milho. E aí ela fazia o tombo da polenta em algum lugar, uma pia, um balcão. E ela colocava, né, a polenta já tombada à mesa, né? E aí a gente se divertia, né? Se divertia com aquele molhozinho de frango desfiado, aquela carne de panela. Eu não sei, essas coisas para mim elas identificam a nossa. Mesmo que eu não coma isso ainda de forma tão frequente, nem seja a minha preferência, Ronaldo. Para mim, lembrar da nossa região tem a ver com isso, sabe? É a sopa de capelete, é a carne lessa separada da sopa, não é servida junto, né? Separada da sopa, o creme e a polenta tombada. E para você? Isso é muito interessante. Essa tua pergunta foi muito boa, porque a gente começa a ver como que um costume que é regional, que identifica uma cultura, um povo, ele tem representações individuais e representações familiares. Existem as adaptações, né? A sopa de agnolini, a polenta mole, o galeto são elementos presentes de uma forma mais geral na região, mas existem as releituras familiares, né? Tem família que tem uma tradição de um almoço típico e algo que fica histórico, assim, e que vai passando de geração, vai passando ano após ano, né? Para mim, um almoço muito típico da minha família, que é assim, o almoço de domingo, vamos colocar assim, é o tortei com molho vermelho, bife à milanesa e a maionese. Aquela maionese de batata, sabe? Sim, sim. E a maionese batida, maionese nada de batida à mão, comprada. não a de potinho, né? A feita na hora, com ovo, E azeite. com azeite, Aquele né? Que é coisa boa, às né? vezes entope tudo, mas a gente gosta, A né? gente gosta. Esse é um almoço tradicional de domingo. Sim. Assim, eu até da hoje minha faço família. a maionese desse jeito, tu acredita? É bom, Quando eu né? vou fazer a Vamos combinar. maionese desse jeito, as pessoas me dizem, mas bota no liquidificador, bota creme de leite. Eu digo, ai, que legal, nossa, a próxima vez eu vou fazer. Pensa que faço? Nunca. Volto a bater na mão, acho Eu gosto também gostinho. da cebola branca picadinha na maionese, assim, dá aquele creque-creque e o sim. gosto da cebola. Sim. Isso é muito bom também. Tem gente que bota temperinho verde na cebola, na salsinha, A especialmente. salsinha eu não sou muito fã, Beverly. são variações. É. Eu para mim, a maionese tradicional, atípica, é essa, é batata cozida. E não me inventem maçã na maionese, pelo que é amor. pra matar, né? Ou aquelas frutinhas lá, uva passa. não. Não, passa. Passa, não deixa na maionese. Também não curto. Então vê como que é uma questão assim de tradições familiares que se inserem na cultura regional. Sim. Né? E aí tu falas bem, porque assim, tradicionalmente, pela cultura italiana, estes são os pratos típicos com pequenas variações. É o macarrão, poderá ser o tortei, né, com molho vermelho, que é o molho à bolonhesa, né, ou então com variações do frango, enfim, as variações do molho vermelho, que seria o molho à bolonhesa, que é mais tradicional, com a maionese, salada de batata, ou galeto, coisa. Mas tem muitas pessoas que com a cultura do gaúcho, que já estava aqui também, e misturou, é o churrasco. Aí tem a maionese também, né? Tem o churrasco em vez do galeto, né? Que já é uma coisa um pouco mais do gaúcho também. Eu, sinceramente, para mim, os dois estão valendo. Mas mais a nossa cultura serrana é menos churrasco e mais a polenta. Veja que, para mim, a polenta... É mais a massa, né? A massa, eu a gosto, polenta é muito eu forte. como carne, eu não sou vegetariano, mas eu gosto mais do prato do carboidrato, né? Vamos colocar aqui a massa, o tortei, o agnolini, a lasanha. Sou fã, né? É muito interessante esse movimento que você mencionou, Beverly, de como que ver uma foto, né, no Instagram, na internet,
faz a gente puxar lá da nossa alma, lá da nossa identidade cultural, a vontade de experimentar aquilo, de comer de novo, né? E vale para aquilo que é conhecido, como vale para aquela que a gente não conhece, então, né? realmente, semana passada, que deu o primeiro friozinho, eu vi muito a sopa de anholine no meu Instagram. Eu fui na onda, obviamente, né? Fui lá e Porque não era tão frio assim para comer sopa de anholine ainda, Tava né? 18, 20 graus, né? A gente comendo sopa suando, né? E logo mais, eu ainda não vi no meu Instagram, não sei se você já viu, Beverly, o pinhão, né? Ah, já começou a aparecer. Pra mim ainda não apareceu. E eu gosto tanto do... Eu não gosto tanto do pinhão na chapa, que é muito tradicional aqui, o pinhão na chapa, por causa do fogão a lenha, né? Mas eu gosto do pinhão cozido na água mesmo. Daí coloca um salzinho, às vezes sem sal nenhum, assim, já o pinhão delícia. É uma delícia. Ou um prato que também é mais campeiro, assim, mais região dos Campos de Cima da Serra, a paçoca de pinhão, né? Bota metade de pinhão triturado, tem que cozinhar o pinhão e dá uma trabalheira, né? Isso tem a ver com a cultura do gaúcho. Isso. E metade pinhão, metade de carne moída. Sim. Né? E daí sim. primeiro prepara a panela com carne azeite. moída da tua cultura, porque na receita original é tipo um entreveiro. É, tipo umas carne picada. Vai né? tudo, Eu bacon, gosto do guisado. Linguiça, daí, guisado. Exatamente, prepara com o bacon primeiro e depois vai a paçoca e come com arroz. Já tô salivando, gente. É muito bom isso, Nossa, né? Paçoca de pinhão com arroz. É um soco no estômago, mas é bom, É um né? negócio assim que dá sustância, Nossa, né? tu come Vamos pode combinar. ficar um mês sem comer alguma coisa. Eu tô exagerando. Mas ele é realmente uma refeição bastante forte, né? E vai ter temperinho verde, né? Semana passada eu fui no mercado, pensei em comprar pinhão, mas fiquei sem coragem, né? Porque tava R$16 o quilo do pinhão, não deu, né? Eu tive a sorte porque eu ganhei do E era Tony um pinhão Valim. tão pequenininho que não dava sim. vontade também. O Tony é aquele pinhão que já foi debulhado da pinha nova, né? Ah, não tá madura. O Tony, olha eu falando, né? Especialista em pinhão. O Tony Valim, que é nosso ouvinte, ele tá trabalhando lá e morando na Criúva. E ele, sabe aquele que cai do chão, que é aquele que o bugio vai comer? Eu dividi com o bugio dessa vez. Porque ele catou um tanto que estava sobrando. Que é o que já tá mais maduro impossível, pensa num pinhão gostoso. Ele me deu acho que mais de 1 quilo. E tem aquele pinhão grandão que eles chamam pinhão macaco, né? Ah, esse não conheço. É esse que cai no chão aí, é muito bom, né? Então era esse. Só que ele estava bem novo no sentido de que são os primeiros, mas já maduro, né? Uma delícia. A Teca te perguntou, Ronaldo, lá quando foi para São Paulo, foi na Galeria do Rock, na 25 de março? Não fui, não tive tempo. É que é tanta coisa pra gente conhecer, né? Que a gente sempre acaba cortando. Eu fiquei 3 dias lá, Teca, então acabei não... Eu passei na frente da Galeria do Rock, assim, né? É um prédio famoso lá no centro de São Paulo. Mas não tive tempo, fica para uma próxima, né? Teve tanto lugar que eu acabei não entrando, não consegui no Copan, por exemplo, que é aquele edifício projetado pelo Niemeyer, que parece um S, né? Visto de cima, ele é todo arredondado. Também não consegui ir, que é um outro cartão postal da cidade. Mas a Galeria do Rock é um ponto tradicional, ir, né? É um lugar para ir. A Isabel Viapena do Risso diz, olha, no interior de Antônio Prado, né? Ela está lá no interior de Antônio Prado, após um dia... de obrigado, suponho que seja o Dia das Mães, né? Vem o grazie altro tanto. Obrigado por tudo, diz ela. Eu não entendi direito o teu recado, Isabel, mas estou supondo acho que você foi tá depois lá... acho que foi em referência àquele o merece depois do obrigado. Ah, faz sentido. Após um obrigado, Isso. vem o grazie altro tanto. Obrigada, Ronaldo. Por me lembrar, eu tinha esquecido disso. No interior de Antônio Prado, se diz depois de um obrigado, grazie altro tanto. Agora, entendi, claro, uma cidade tipicamente italiana, né? O Júnior Curtis de Caxias aqui diz o seguinte, olha, tudo pelo social foi o slogan do governo Fernando Collor em 1990, quando era presidente do país. É o nome do restaurante, tudo pelo social lá em Porto Alegre. Deve ter alguma referência, né? Referência. Certamente talvez seja daquela época o restaurante. Deve ter, não certamente. Conhecia. Também não conhecia Não fiz a alusão, né, de uma coisa com a outra, mas certamente deve ter. O Ademar Roberto Sebem diz o seguinte, bom dia, sou mais sagu com creme, depois da polenta mole com carne de panela e para arrematar um cafezinho com grosstorin. É bem coisa da nossa região, né? Um cafezinho com biscoito. A gente come esses almoços de colônia.
Eu não sei como é que cabe depois um café com bolacha. Eu não, sinceramente não Aí sei. depois chega em casa e toma um chazinho de boldo, Mas né? pensa, Ronaldo, que se tu fores num restaurante, num almoço de colônia, e não te oferecerem o café com biscoito, você sai triste também. Eu nem Faz quero. parte do ritual, Eu nem né? quero, porque eu não aguento mais. Mas se não tiver, parece que não. Não, esse almoço de colônia não foi bom. Faltou alguma coisa. Se a gente for pensar, o almoço de colônia, se fosse só a sopa de aioline, já estava perfeito, né? Porque não, é uma pra mim- delícia. pra mim é um macarrão. Mas depois vem depois da sopa de aioline, vem o pãozinho com salada. A salada eu passo, Beverly. Salada de alface, normalmente, com aquele vinagre Ou- de colônia, Isso, ou a radite com bacon, né? E né? nada de você tempero, já vem pronto. Já vem temperado. Pronto. Mas daí o pãozinho com maionese, aquela maionese que eles Nossa, a fazem maionese é boa. na festa de igreja, muito tô boa. salivando. E depois o macarrão com molho de frango, o salsichão, E às galeto. vezes vem risoto junto, vem o macarrão e risoto. Pra arrematar, Com né? carne de miúdos, né? Isso aí. Que eu nem gosto, mas naquele eu como. Mas no macarrão fica uma delícia. Não, e né? naquele é bom. É. Eles fazem o molho também com carne de miúdo, né? Isso aí. Eu não sei dizer, gente. Eu nem comeria se fosse em casa, mas no almoço de colônia E a gente fica come bom. por 2, né? Não, eu sinceramente faço valer o meu ingresso normalmente. A Marisete, a filha da Isabel querida, ela mandou aqui, inclusive, as fotos. Ela mandou uma macarronada aqui, diz, olha, bom dia, nossa, eu colocaria, a macarronada é muito rica, mas não pode faltar aquela massa caseira, galeto, pão caseiro para comer junto na refeição. Que coisa, né? Os nutricionistas devem achar uma delícia. Come massa, não sei o que lá, carne, proteína e ainda bota um pãozinho junto, né? Eu realmente espero que o meu nutricionista não esteja ouvindo o programa, porque Vai te dedurar. o quanto eu já falei aqui de coisa que não dava para comer, né? Ela mandou a foto, então, de uma macarronada com molho bolonhesa, essa do guisadinho vermelho. Mandou aqui a foto de o galetinho com a coxa e sobrecoxa, acho que deve ser sobrecoxa aqui. Bem lindo, bem tostadinha, aquela casquinha bem tostadinha. Mandou uma cesta com pão caseiro. Mandou a foto também aqui do café da tarde com muitos doces gostosos. Aquela torta, o quindão. Deve ter sido tudo do Dia das Mães ontem, gente. Não quero nem pensar como é que foi o estrago na casa deles lá. E o churrasco, ela mandou aqui a foto de uma paleta aqui, né? No espeto, do lado da churrasqueira, é churrasco e maionese. Para mim, se não tiver maionese, não tem churrasco. Eu até deixo a carne fora. Não, parece que não combina. Tem que ter maionese no churrasco, tem né? que ter E no almoço de maionese. domingo, de forma geral, aqui na região, tem a maionese, né? Tu sabe que na minha casa, atualmente, Ronaldo, a única pessoa que come muito ainda a maionese, salada de batata com maionese, sou eu, né? E às vezes, como sou eu que cozinho, as pessoas me perguntam, né? As pessoas da família. Ai, mas por que vai fazer maionese? Ninguém mais come. Mas eu como. Eu tô cozinhando, eu posso pelo menos fazer a maionese que eu como? Já tem um motivo muito Né? bom, né? Eu como. É. E eu tô fazendo, ninguém tem que fazer por mim. Eu acho maravilhoso. A Jussara diz o seguinte: oi, Ronaldo, trabalhei em uma empresa de São Paulo e que vinham, então, a Porto Alegre fazer reuniões e faziam questão de sair daquele pulinho de Porto Alegre a Caxias, só para comer galeto com polenta e radite. Ou seja, o pessoal vinha de São Paulo para uma reunião em Porto Alegre, mas dava um pulinho em Caxias para comer galeto, polenta e radite. E com toda razão, né? Porque a polenta frita aqui de Caxias, aqui da região, assim, é imbatível, né? Nossa. O galetinho, assim, o primo canta, aquele galeto pequenininho, né? Ronaldo, Suculento. você conhece o restaurante, acho que é Massoquini, eu acho que é. Massoquini deve ser. Aqui? Não conheço. É saindo de Caxias, descendo Galópolis, indo ali para Bom Princípio, mas é antes de chegar naquele posto. Sei qual é. Eu nunca tinha ali ido. perto de Vila Cristina, né? Isso, exatamente, esse aí. Isso aí. Esse restaurante é famoso, né? Tem churrasco gostoso, coisa e tal. E um dia desses eu passei por, eu nunca tinha entrado ali. E eu entrei para comer uma laminuta. É a laminuta mais inusitada que eu já comi, porque tem a laminuta tradicionalmente é arroz, batata frita, ovo e bife. É isso que é uma laminuta. Mas aqui na Serra Arroz tem e feijão, né? Ou feijão não é? Não faz parte da laminuta. É aqui na Serra que tem feijão. E quando não servem feijão, o que a gente acha? Acha ruim, né? Eu nem sabia disso. Não, a laminuta não tem feijão. Nós é que incorporamos o feijão, coisa do gaúcho, né? Que come o feijão com quase tudo. É feijão com, né? E ali, eles servem, além disso tudo, polentinha frita e maionese. É essa aí que você tá falando. É um negócio assim que eu fiquei pensando. Gente, batata frita, arroz,
Maionese, ou seja, tem batata de maionese e batata da batata frita e ainda polenta frita. Sabe que a laminuta, Beverly, vou ser cancelado agora, mas não me atrai. Justamente porque eu acho que tem muito arroz branco e é muito raro você ir no restaurante, até se eu tiver enganado e alguém me disser assim, ó, Ronaldo, vai naquele lugar que vem bastante feijão, daí eu vou. Porque geralmente o feijão vem numa cumbuquinha separada. Pequenininha. E para mim, eu gosto que todo arroz tenha que ficar misturado com o feijão. Sim. Então, assim, se o feijão só coloriu o arroz e sobrou arroz branquinho sem o contato com o feijão, para mim não dá. O arroz seco eu não gosto muito. Sim. Então, assim, como geralmente é muito arroz, vem um pratão uma de arroz, travessa de arroz. E pouco feijão, eu não consigo curtir a laminuta. Olha. Então, para mim tem que ser o feijão na mesma quantidade do arroz. Mas tem o caldinho do ovo que a geminha não serve? Não vai. Tem que ser mais molhadinho para mim. Eu entendo. Né? No caso, o Ronaldo é aquele que dá o despesa porque vai ter que pedir a porção extra de feijão. De feijão, daí né? sim. Vai ter que pedir a porção extra de Ou feijão. uma porção reduzida de e arroz. E revela a nossa cultura, porque veja bem, né? As misturas, né? O meu pai, por exemplo, que tem uma cultura mais gaúcho, né? Ele é mais do gaúcho do que do italiano. Meu pai, porque é uma mistura do alemão com essa fundação da região da Serra que tinha essa colonização também, essa força do gaúcho, dos muladeiros, né? E aí tinha essa coisa de fazer o churrasco onde desce, né? Por isso a coisa da vala. Então ele gosta mais do churrasco do que, por exemplo, das massas. Mas o meu pai é o tipo da pessoa que ele come feijão com arroz, não arroz com feijão. Ele bota, por exemplo, se for servir o feijão para ele bota 1 ou 2 conchas de feijão no fundo do prato e depois ele bota ali uma porçãozinha de arroz. É você, né? Para mim a assim, ideia, é meio a meio. E tanto é que ele serve primeiro o feijão e depois o arroz. A minha mãe, tipicamente italiana, coloca uma quantidade boa de arroz no prato e depois o caldinho do feijão, poucos grãos, né? Veja como muda totalmente. E vou contar uma coisa que eu adoro comer, Beverly, que é assim, é o arroz, daí na mesma quantidade o feijão e na mesma quantidade uma carne moída, um guisadinho e tudo isso misturado. Fica muito bom. O guisadinho é ouro. Dá tempo de eu contar uma história? Dá. A gente falou sobre que hoje o viajar e conhecer os lugares, a gente precisa postar. Né? A gente precisa colocar na rede. Eu estava lendo um livro semana passada que conta histórias antigas aqui de Caxias do Sul e os primeiros imigrantes chegaram em 1875. Mas em 1864 passou um tropeiro aqui pela região onde era o Campo dos Bugres, ali onde hoje fica a Praça da Bandeira, vamos colocar assim. E ele estava tentando fazer uma rota entre Santo Antônio da Patrulha e a região de São Francisco de Paula, para escoar a produção. Assim, o objetivo, eu não recordo agora o nome desse tropeiro que estava escrito na história do livro. E o pessoal em Santo Antônio da Patrulha não estava acreditando que dava para fazer essa rota via aqui serra, né, subindo por todos esses morros acidentados. E ele falou que era possível. E colocaram como desafio que se desse para chegar em São Francisco de Paula, a prova que ele ia trazer era um queijo serrano. Olha. Então, olha só como a comida tem esse status, né, de demonstrar que você esteve num lugar. Porque o queijo serrano de São Francisco de Paula, de Bom Jesus, de Vacaria, é diferente do queijo que é feito em outras regiões. Ele foi lá e trouxe. Ele saiu de Santo Antônio da Patrulha, passou aqui pela região de Caxias, criando umas picadas, um caminho que dava para chegar em São Chico, em São Francisco de Paula, e levou à prova que era uma forma de queijo serrano. Que delícia, hein? Teve que resistir para não comer no meio do caminho, né? Porque eram dias para chegar lá, né? Era dias, né? Eu já ia namorar aquele queijo, não chegava até lá. Come metade, leva metade. Só metade. A Jaqueline Rafaeli na live diz, meus amores, por favor, parem de falar de comidas. Só segunda, né? Já estou salivando, escorrendo aqui a saliva para fora da boca. Eu amo estes cardápios ítalo-gaúchos. E é verdade, é isso que ela disse mesmo, que esses cardápios que misturam. E para fechar, a Jaque diz, né? A mãe dela fazia tortéi e bife à milanesa. Era o tradicional almoço de domingo. Tortéi e bife à milanesa. Só no domingo. Ai, que saudades, ela disse. E maionese com meio limão espremido. Sim.
Tem que ter o limãozinho Tem que ter o espremido, limãozinho. Jaque. Essa é a receita. Cozinha a batata com água e sal. Ajusta ainda o sal, porque a nossa comida é salgadinha, né? Ajusta ainda Isso. depois se precisar. Bate com ovo e óleo, né? A maionese. E fecha essa batida de ovo com óleo com o limãozinho, né? Termina aquilo, fica mais líquido. Nossa. Vou ter que fazer maionese em casa. Mas pelo amor de Deus, Começar a Jaque. semana fazendo Fazendo maionese. Ronaldo, para fechar, o que fica desse programa? Fica que comida é cultura, gastronomia é cultura. E o que a gente come no dia a dia, as tradições que a gente tem na nossa família, as tradições que a gente cultua em casa, elas demonstram muito quem nós somos e de onde viemos. Tudo tem um motivo, né? Por que no final de semana a gente tem essa tradição, como falou a Jaqueline, do tortelli com o bife à milanesa? Ou por que quando dá o primeiro friozinho, a gente vai correndo fazer sopa de anholine de noite? Por que a gente gosta daquele galetinho, né? Também no final de semana, ou da mesa farta? Por que a gente tem essa mania da despensa em casa? Por que a gente gosta de botar o panelão para servir para a família e encher o prato, né? Que é uma coisa muito aqui da nossa região, e comer bastante, comer com fartura. Tudo isso tem um motivo histórico e que se transforma em cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando de costume, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, acho que o que fica desse nosso bate-papo tão saboroso, assim, para uma segunda-feira, eu também fiquei com vontade de comer um monte de coisa aqui que a gente anotou, mas o que fica é isso, que a nossa tradição de comida e daquilo que a gente tem na mesa mostra muito quem nós somos. Bacana, a gente nem falou das bebidas, né, gente? Por exemplo, se eu pegar um café colonial aqui, a gente tem aí algumas bebidas que talvez a gente faça uma segunda edição. Nossa, sobre pelo as amor de bebidas. Deus. Só coisa boa, né? Sofrimento. Obrigada, viu, Ronaldo? Um abraço. Um abraço, boa semana. A gente fecha o programa, né, a live